Sabe, quando a gente pensa em um guarda-costas, a imagem que vem na cabeça é tipo de alguém contratado para oferecer proteção. É um serviço bem direto, né? Exato, um serviço. Mas vamos imaginar um cenário um pouco mais complexo. E se esse guarda-costas fosse a única pessoa autorizada a andar armada na sua rua? Nossa, aí a dinâmica já muda completamente. Muda, né? E se com o passar do tempo ele começasse a ditar todas as regras de convivência dentro da sua própria casa? E de repente ele passa a cobrar taxas altíssimas, sob ameaça de força, só para deixar quem mora lá continuar respirando. Tipo, o que começou como proteção se transforma rapidamente numa situação de refém. Sim, É uma linha incrivelmente tênue, e a história nos mostra que ela é frequentemente borrada, sabe? Entre ser protegido por uma entidade e ser dominado por ela. com certeza. E o mais intrigante é que nós, como sociedade, aceitamos esse acordo. A gente assina embaixo. É bizarro pensar nisso. E essa analogia do guarda-costas que vira, sei lá, o dono da rua, captura de forma bem assustadora o dilema histórico da humanidade com a sua invenção mais complexa, que é o Estado. Sem dúvida. E a nossa missão no Mergulho Profundo de hoje é justamente desvendar as engrenagens políticas e históricas que formam a base da sociedade em que a gente vive agora. Um tema denso, mas muito fascinante. Muito. A gente está mergulhando num material riquíssimo, umas anotações de ciência, política e história para destrinchar a evolução do Estado moderno. Uhum. A ideia é explorar as teorias do Max Weber sobre burocracia, entender a fundo aquele conceito do monopólio da violência e analisar como a Revolução Francesa vira o mundo de cabeça para baixo. E depois deu um giro completo para parar no mesmo lugar, né? Antismos. A gente precisa olhar para as formas mais antigas do Estado. O Estado sempre foi visto como o guardião de um território. Mas essa noção de que o Estado serve para proteger os direitos de todos os indivíduos sob a guarda dele, isso é uma invenção muito recente. Muito recente mesmo. Se a gente voltar, para a Grécia clássica, que o pessoal chama de berço da democracia, a realidade era bem dura. Conta mais sobre isso. Olha, mentes brilhantes como Sócrates e Aristóteles, caras que moldaram o pensamento ocidental, eles sequer eram considerados cidadãos de Atenas em seus plenos direitos. Nossa, é verdade. Eles eram vistos como forasteiros em muitos aspectos da vida política. O que é uma loucura, né? E o julgamento de Sócrates é o maior atestado dessa falha no sistema antigo. Ele foi submetido a um tribunal que operava muito mais na base do fervor popular, de inimizades pessoais, do que por critérios técnicos de justiça. Totalmente emocional. E o resultado, bom, foi a condenação à morte. Exato. E a reação do Aristóteles a isso eu acho fascinante. Porque quando Aristóteles percebeu que a maré política estava virando contra ele e que a história ia se repetir, ele foi extremamente pragmático. Ele não ia ficar lá para virar mártir. De jeito nenhum. Ele fugiu de Atenas. Ele argumentou basicamente que um Estado que exerce a força de maneira arbitrária, sem o sistema de justiça real, perde a razão de ser. Ele deu no pé para que Atenas não pecasse duas vezes contra a filosofia. Foi uma decisão tática de sobrevivência frente a esse poder não regulado. E, bom, aqui cabe um aviso importante para quem está acompanhando a nossa análise hoje. Manda bala. O material que a gente tem em mãos atravessa revoluções, derramamento de sangue, tirania e ideologias que polarizaram o mundo. A gente vai analisar perspectivas de pensadores como o Edmund Burke e a Hannah Arendt. Nomes de peso. Sim, mas a gente vai fazer isso de forma estritamente analítica. O nosso objetivo aqui não é adotar lados políticos ou julgar os atores do século XVIII com as lentes morais do presente, sabe? Sim, ficar apontando o dedo de hoje em dia é fácil. Exato. O foco é puramente mecânico. A gente quer entender como a máquina do Estado funciona, por que ela quebra e como a sociedade tenta consertar essa máquina. Perfeito. Feito esse alinhamento, vamos dar um salto no tempo. Como que a Europa conseguiu sair daquele modelo medieval, que era tipo uma verdadeira coxa de retalhos, para formar algo parecido com os países modernos que a gente conhece? É uma transição complexa. Porque todo mundo aprende na escola o que era o feudalismo, né? Os senhores feudais, os servos e tal. Mas a mecânica dessa transição é o que realmente importa aqui.
O motor dessa mudança foi a logística, ou melhor, o pesadelo logístico que o feudalismo se tornou. Como assim? Imagina a Europa medieval não como países grandões, mas como milhares de micronações. Cada feudo tinha as próprias leis, que eram ditadas por contratos diretos entre os senhores e os vassalos. Aquela coisa baseada no princípio do pacta sunt servanda, né? E isso, que o acordo faz a lei entre as partes. Mas o problema não eram só as leis. Cada pedacinho de terra tinha a própria moeda, os próprios pesos e medidas e, o pior de tudo, cobrava os próprios impostos. Os famosos pedágios de quem passasse por lá. Exatamente. Trazendo para a nossa realidade de hoje, é como a dor de cabeça que as empresas têm com a guerra fiscal, sabe? Lidando com impostos que mudam de estado para estado, tipo o ICMS. Nossa, sim, uma baita dor de cabeça. Só que no cenário medieval, isso acontecia a cada poucos quilômetros. Para a burguesia, que era a classe que estava em ascensão na época, focada em expandir o comércio, criar rotas mercantis, esse sistema fragmentado era um teto de vidro. Era impossível ganhar escala, né? O custo de transação e a insegurança jurídica eram absurdos. E o que eles fizeram? A burguesia precisava de padronização. E a única forma de padronizar regras num território muito vasto era concentrar o poder. Ah, então foi por isso que os comerciantes passaram a financiar os reis. Exato. O absolutismo monárquico não surgiu só porque os reis acordaram um dia e queriam mais poder. Ele foi viabilizado porque existia uma classe econômica com dinheiro disposta a pagar por um exército permanente, uma moeda única e um padrão legal unificado. A burguesia comprou a centralização política para garantir eficiência econômica. Faz todo sentido. Foi um investimento. E é nesse ponto de centralização que as nossas fontes introduzem um dos pesos pesados da sociologia, que é o Max Weber. O grande Max Weber, ele escrevia ali na virada do século XIX para o XX. Isso. E analisando essa evolução, o Weber cunhou a definição definitiva do Estado contemporâneo. Ele joga real de forma brutal ao afirmar que o Estado é uma comunidade humana que reivindica com sucesso o monopólio do uso legítimo da violência física dentro de um determinado território. É forte, né? E o peso dessa definição está inteiramente na palavra legítimo. Por que você diz isso? Porque a violência em si, ela sempre existiu. Senhores da guerra, gangues, impérios antigos, qualquer grupo com armas suficientes podia exercer a força. Sim, quem tem a espada manda. Exato. O que o Weber aponta como a grande inovação do Estado moderno é que a sociedade, de forma geral, passa a concordar que apenas aquela entidade específica tem o direito de usar a força. Ah, entendi. Tipo, quando a polícia prende alguém, a sociedade vê isso como legítimo. Isso. Se um cidadão comum faz a mesma coisa, é sequestro, é crime. É uma concessão monumental de poder que a gente dá na mão deles. Monumental. Tá, vamos destrinchar isso do monopólio da força, porque o conceito de usar a violência para governar já era defendido por pensadores mais antigos, só que com umas justificativas bem diferentes. Sim, Maquiavel, por exemplo. Exato, Maquiavel não estava nem aí para legitimidade no sentido moderno. Ele falava da virtude do governante, a capacidade, a astúcia, a força para usar a violência sem amarras morais, puramente como uma ferramenta para manter o governo. Para manter o controle e a estabilidade a qualquer custo. Exatamente. E aí vem o Thomas Hobbes e vai além, construindo uma justificativa filosófica para o terror do Estado. A premissa do Hobbes é de que o homem é o lobo do homem. Aquele estado de natureza caótico. Isso. Sem regras, a gente estaria numa guerra de todos contra todos. Então, para evitar essa autodestruição, a sociedade cria o Leviatã, que é um estado gigantesco, repressor e todo-poderoso. O Hobbes acreditava que o medo desse Leviatã é o que nos mantém civilizados. A violência do Estado é justificada porque a alternativa, que seria a anarquia, seria muito, muito pior. E aí a gente chega no grande checkmate da ciência política, né? Se o Estado moderno concentra todo esse poder, herdando esse monopólio da violência que o Hobbes tanto defendia,
O que impede que esse Leviatã simplesmente devore os seus próprios cidadãos? É a pergunta de $1 milhão. Se nós entregamos a arma pro tal do guarda-costas e trancamos a porta, quem é que protege a gente do guardião? Bom, a resposta histórica para essa encruzilhada, e que o Weber mapeou com uma precisão muito cirúrgica, é o que hoje a gente frequentemente trata quase como um palavrão, né? A burocracia. Burocracia, nossa. O Weber divide a dominação em 3 tipos puros. Primeiro, tem a dominação tradicional, onde se obedece por costume. Tipo, você aceita o rei porque a família dele governa 5 séculos. Tá, tradição pura. Depois vem a dominação carismática, que é baseada no magnetismo, na influência de um líder excepcional. Pode ser um herói militar, um líder religioso ou até um demagogo. Aquela figura que arrasta multidões. Isso. E por fim, a gente tem a criação mais sofisticada de todas, que é a dominação legal racional. Certo. Mas como essa dominação racional opera para conter a violência na prática? Porque na superfície burocracia parece só papelada, carimbo, fila no cartório, lentidão. Eu sei, a fama não é das melhores. Mas a genialidade da burocracia é justamente a sua impessoalidade. Na dominação legal racional, o uso da violência pelo Estado só é legítimo porque existe um contrato social. A Constituição. Exatamente. A Constituição e um conjunto de regras muito rígidas. O cidadão, ou o funcionário público, ele não deve obediência à pessoa do presidente, ou do juiz, ou do policial. A obediência é à lei. Ah, tá. A burocracia cria uns processos tão amarrados, tão interdependentes, que nenhum indivíduo consegue usar a máquina do Estado para os próprios caprichos de uma forma fácil. A papelada, na verdade, é um rastro de auditoria. É um freio. As nossas fontes trazem uma analogia muito boa para ilustrar isso. A velha pergunta: o que é melhor para a sociedade? Ter uma boa lei ou ter um bom juiz? Intuitivamente, a gente tende a preferir a figura sábia, né? O bom juiz que vai entender todo o contexto, ter empatia e fazer a justiça perfeita. É o que todo mundo queria. Mas depender da subjetividade humana é uma armadilha tremenda. Porque, e no dia em que esse bom juiz acordar de mau humor? Ou, sei lá, sofrer uma pressão política? Ou desenvolver um preconceito do nada? Aí o sistema desmorona. Exato. A resposta segura é a impessoalidade da boa lei. O sistema legal racional prefere um juiz mediano, só aplicando ali uma regra clara, do que um gênio imprevisível com poderes arbitrários. Faz todo sentido. E o paralelo econômico que está nas nossas anotações fortalece muito essa visão. Quando a gente analisa a crítica do Adam Smith aos monopólios de mercado, a lógica é cristalina. Me lembra como é essa crítica. É tipo, se existe só uma fornecedora de energia ou um único provedor de internet numa região, o consumidor está completamente refém. Nossa, e como? A empresa pode cobrar o que quiser. Pode cobrar fortunas, entregar um serviço péssimo e você não pode fazer nada porque não tem concorrência. O Estado é, por definição, um monopólio natural da força armada e da regulação. É verdade. Então, para que ele não asfixie a sociedade, ele precisa ser submetido a limites fiscais e normativos extremamente severos. A burocracia é a regulação desse monopólio. É aqui que a coisa fica muito interessante, porque a história nos mostra que antes de chegarmos nesse modelo burocrático e contido, o laboratório político da Europa teve que passar por umas explosões terríveis. Ah, os reis absolutistas. Sim, aqueles que a burguesia ajudou a empoderar, eles testaram os limites dessa centralização. Eles tinham um monopólio da força, mas se recusavam a aceitar a regulação burocrática. Eles criam o bônus sem o ônus, né? Totalmente. O maior garoto propaganda desse excesso foi o rei Luís XIV da França, o famoso Rei Sol. A frase atribuída a ele resume tudo. L'État c'est moi. O Estado sou eu. A lei e o juiz eram a mesma pessoa. Ele personificava a recusa da impessoalidade. E sabe o que é mais louco? A ferramenta física que ele usou para consolidar esse poder absoluto não foi só o exército, mas a arquitetura, o estilo de vida. O Palácio de Versalhes. Exatamente. Versalhes. E aqui entra um detalhe das fontes que me deixou chocada, que muda toda a nossa perspectiva.
Porque Versalhes é vendido nos livros de história, no turismo, como o ápice da beleza estética, né? Salões de espelhos, ouro cobrindo as paredes. Jardins maravilhosos. Mas, na prática, a realidade mecânica do lugar era outra. Versalhes fedia de forma insuportável. Nossa, É, sério. A infraestrutura de saneamento era pífia para a quantidade absurda de pessoas que circulavam por lá. O palácio era um foco constante de doenças e infecções. Metaforicamente, era a imagem de um governo totalmente descolado da realidade de um país que, do lado de fora dos portões, estava enfrentando a fome. e mais do que uma bolha fétida, Versalhes era uma armadilha política brilhante desenhada pelo Luís XIV. O palácio não era só a casa do rei, era um mecanismo de controle social e político. Como assim? O rei exigia que a alta nobreza vivesse com ele na corte. Com isso, ele afastava os nobres das suas próprias terras, das bases de poder locais deles, Entendi. Mantinha os inimigos por perto. e ocupados. Em Versalhes, a nobreza era forçada a gastar fortunas em roupas, festas, jogos de azar, tudo para manter o status. No fim das contas, eles acabavam se endividando e passando a depender de favores do próprio rei. Caramba. O Luís XIV literalmente faliu a concorrência política através do luxo. Ele garantiu que nenhum nobre tivesse dinheiro para financiar um exército particular contra ele. Foi uma estratégia maquiavélica de desarmamento. O problema é que manter essa redoma de luxo e controle custava um dinheiro inimaginável. E adivinha para quem ia a conta? Para quem produzia, né? A burguesia e os camponeses, o rei usava o monopólio da força para extrair impostos cada vez mais esmagadores. E é crucial notar que essa cobrança abusiva de impostos, tipo quando o Estado confisca o fruto do trabalho sem dar retorno, isso também é experimentado pela população como uma forma de violência estatal. Com certeza. É uma extorsão legalizada. O pacto original lá do começo com a burguesia foi estraçalhado. O absolutismo corrompeu a si próprio. E o contraste disso com outras nações é muito revelador nas notas que a gente tem. A Inglaterra, por exemplo, séculos antes, lá em 1215, já tinha passado por uma crise parecida. A famosa Carta Magna. Isso! Os barões forçaram o rei John a assinar a Carta Magna. Foi uma tentativa inicial, ainda rudimentar, de colocar uma coleira legal no monarca, subordinando o rei a algumas regras escritas. Mas na França absolutista, todas essas pressões por limites foram simplesmente ignoradas pelas sucessivas gerações da Casa dos Luís. A panela de pressão foi selada, sem nenhuma válvula de escape. E o resultado inevitável disso foi a explosão de 1789, o evento que rachou a história ao meio, né? A Revolução Francesa. Ela encerrou a Era Moderna e inaugurou a Idade Contemporânea. E derrubou o absolutismo, prometendo a alvorada de um Estado liberal, governado por aquelas leis impessoais que a gente estava falando. Exato. E os documentos gerados ali, tipo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, aliás, bebeu muito da fonte da Constituição Americana de 1787, eles propunham uma nova mecânica para a sociedade. Foco na liberdade individual, na igualdade perante a lei e no direito sagrado à propriedade. No papel, era lindo. Era o triunfo da razão e da tal dominação legal racional do Weber. Mas a transição de um sistema baseado no poder bruto para um sistema baseado em regras abstratas não acontece só com tinta e papel. A mecânica da revolução exigiu a tomada física do poder. E o episódio mais emblemático disso traz uma nuance que frequentemente passa batido: a queda da Bastilha. Nossa, esse detalhe é muito bom, porque o imaginário popular sempre pinta a invasão da Bastilha como uma multidão heróica, libertando dezenas de prisioneiros políticos, né? Opositores da tirania, saindo das masmorras escuras. Mas as fontes apontam para a realidade tática do evento. No dia da invasão, tinha só meia dúzia de prisioneiros lá dentro e nenhum era de grande relevância política. A multidão não invadiu a Bastilha para soltar pessoas. Eles invadiram porque a fortaleza servia como um paiol de pólvora e munição. Eles queriam as armas. Exato.
O povo de Paris já tinha conseguido algumas armas de fogo, mas não tinha como atirar. Tomar a Bastilha foi um ato estratégico de roubar do Estado o monopólio físico da violência, a força bruta mudando de mãos. E é exatamente nesse momento que ocorre o choque brutal entre as ideologias puras, desenhadas ali nos salões intelectuais, e a realidade mecânica de administrar o poder. Tem duas perspectivas críticas brilhantes sobre esse fenômeno no nosso material. A primeira é da filósofa Hannah Arendt, que analisa a psicologia das revoluções com um realismo impressionante. O que ela diz? Ela observa que o revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte ao triunfo da revolução. E a mecânica por trás dessa frase é reveladora, porque não significa que o revolucionário simplesmente abandona a ideologia da noite para o dia e passa a defender o antigo rei. Não é isso. Não, de forma alguma. O que ela aponta é que, no momento em que o revolucionário deixa de ser oposição e senta na cadeira do poder, a prioridade dele muda. A principal preocupação não é mais mudar a sociedade, e sim manter a ordem que ele acabou de criar. Ele precisa conservar o próprio poder. E para não ser derrubado por uma nova revolução, ele frequentemente acaba recorrendo aos mesmos mecanismos de repressão que ele criticava antes. O instinto de autopreservação engole os ideais, sabe? O que nos leva à segunda crítica, que é a do pensador britânico Edmund Burke. Ele acompanhou os eventos na França como um contemporâneo lá do outro lado do Canal da Mancha e foi um crítico feroz da Revolução. E o ponto do Burke não era defender os excessos do Luís XIV. O foco dele era atacar a arrogância dos revolucionários franceses. Eles queriam apagar séculos de tradição e de instituições orgânicas para substituir tudo por abstrações teóricas criadas ali do zero. Para o Burke, slogans tipo liberdade, igualdade e fraternidade eram teorias vazias e muito perigosas se não estivessem ancoradas num sistema de limites práticos. E, tragicamente, a história deu razão aos medos do Burke, de uma forma bem sanguinolenta. A revolução, que prometia a impessoalidade da lei, degenerou no infame Período do Terror, comandado pelos jacobinos ali entre 1792 e 95. A burocracia do Estado, em vez de proteger o cidadão contra a tirania, foi aparelhada para automatizar o extermínio. O monopólio da violência atingiu o ápice da crueldade institucionalizada. Eles criaram decretos que permitiam que qualquer pessoa fosse enviada para a guilhotina, não por ter cometido um crime comprovado, mas só por ser suspeita de falta de entusiasmo pela revolução. Imagina viver num sistema onde a presunção de inocência desaparece e o Estado usa a força letal com base na paranoia. Vidas brilhantes foram aniquiladas por essa máquina. O Lavoisier. O caso do Lavoisier é muito emblemático. O pai da química moderna. Ele foi guilhotinado sobre umas acusações super genéricas. E diz a lenda que o juiz revolucionário que o condenou declarou que a república não precisa de cientistas. A racionalidade tinha sido completamente devorada pelo extremismo. A fraternidade e a liberdade viraram pó sob a lâmina da guilhotina. Viraram pó. Isso torna a analogia do Burke sobre a mecânica da revolução absolutamente genial. Ele usa um conceito da física para descrever o processo político. Como que é essa analogia? Na física, uma revolução não significa uma ruptura permanente em linha reta. Significa um giro completo ao redor de um eixo. Um movimento de 360 graus que, ao final do ciclo, te devolve para o exato ponto de partida. Uau! E foi exatamente isso que a Revolução Francesa entregou, né? Exatamente. A França destruiu a figura do monarca absoluto de direito divino, executando o rei Luís XVI. Aí o país atravessa o caos generalizado, sobrevive à ditadura paranoica dos jacobinos, vê várias facções se devorarem no poder. Uma década de loucura. E aí, após 10 anos de instabilidade violenta, buscando restaurar a ordem a qualquer custo, o que eles fazem? Entregam as chaves do Estado nas mãos de um general. O Napoleão Bonaparte. Ele mesmo. O Napoleão assume o controle, esvazia as instituições republicanas e, para coroar a ironia desse ciclo histórico, ele se autoproclama imperador. O poder voltou a ser absoluto e centralizado nas mãos de um único indivíduo. A revolução completou o seu giro de 360 graus. Voltaram para o absolutismo, só com uma estética diferente.
No entanto, analisando as engrenagens de longo prazo, é inegável que o Napoleão não foi apenas um retrocesso militar, né? Ele entendeu algo que os reis antigos ignoravam, que é a eficiência da máquina administrativa. Sim, foi durante o governo Napoleão que a França consolidou a base do Estado burocrático moderno, criando o Código Civil lá em 1804. Ele organizou a bagunça, estipulou leis claras, garantiu o direito à propriedade e criou uma administração pública técnica que serviu de modelo para o mundo todo. Ele usou a burocracia racional do Weber para solidificar o próprio domínio. Isso mesmo. E isso nos ajuda a sintetizar essa longa jornada que a gente explorou hoje. O Estado moderno, essa entidade que exige uma parte significativa da nossa renda em impostos, que dita o que podemos ou não fazer por meio de leis, e que é a única autorizada a usar a força, bom, ele não surgiu do vácuo. Não mesmo. Não é uma imposição divina, nem um acidente. Ele foi forjado numa bigorna histórica de tentativa e erro, impulsionado pela necessidade de eficiência econômica e moldado por séculos de derramamento de sangue. De um lado da balança, sempre existiu o impulso dos governantes de acumular poder total e indiscriminado. E do outro, o desespero das sociedades tentando construir barreiras legais e constitucionais para sobreviver a esse mesmo poder. E a ironia central disso tudo é o papel da tão criticada burocracia. No nosso dia a dia, preencher formulário, esperar prazo, lidar com cartório, parece só um obstáculo irritante criado para atrasar a vida. Papelada, aqueles processos impessoais, eles são a fronteira física e racional que separa uma sociedade civilizada da vontade arbitrária de um ditador. A lentidão do processo legal é o preço que a gente paga para garantir que o monopólio da violência não seja acionado pelos caprichos emocionais de um rei sol lá no palácio dele, ou pela paranoia de um comitê revolucionário. A burocracia exige provas, registros, ela exige o respeito ao rito, ela amarra o Leviatã. No fundo, a gente prefere um sistema complexo e até frustrante a viver à mercê da virtude imprevisível de alguém com uma arma. Com certeza. Mas considerando o peso de toda essa evolução que a gente destrinchou hoje para quem está ouvindo a gente, a mecânica do poder deixa uma provocação inevitável. Nós vimos que o Estado acumula o monopólio da violência e que esse monopólio só se sustenta como legítimo através de um contrato contínuo com a sociedade e da proteção de uma Constituição. O pacto funciona enquanto o Estado presta o serviço de proteção e organização de forma justa. Exatamente. A grande questão que fica latejando é: o que acontece com a estrutura e a estabilidade de uma sociedade quando a própria máquina burocrática perde o seu propósito original? Uma boa pergunta. Escudo para os cidadãos passam a existir só para alimentar e proteger os próprios privilégios? Se o Estado se trancar no seu próprio e moderno Palácio de Versalhes, desconectado da realidade e esquecendo daquelas mesmas pessoas que lhe cederam o monopólio da força? Quanto tempo leva até que a sociedade decida que esse guarda-costas perdeu a legitimidade? Fica aí a reflexão.